Amém, queridos? É um prazer poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Deus tem sido muito bondoso conosco. Um salmo que tem alegrado muito meu coração é o Salmo 92, verso 1 e 2, que diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar pela manhã o seu amor leal e de noite a sua fidelidade. Como é bom poder nos reunir aqui como corpo de Cristo, louvar ao Senhor junto com você e na sua casa, crendo que o nosso Deus, Ele é bom e Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Nós estamos numa série Identidade. Semana passada o pastor falou dentro da série sobre maturidade, sobre entendermos o nosso papel, nosso chamado, a nossa vocação, a nossa identidade cristã e como nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, fazendo o chamado dEle, dizendo sim ao chamado do Senhor. E nós temos procurado nesses dias resgatar isso. Resgatar a nossa identidade, resgatar quem nós somos em Deus e o que Deus espera de mim e de você. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre essa maturidade, aquilo que Deus tem nos dado, como nós precisamos crescer, como nós devemos amar o que Deus mais ama. Semana passada o pastor falou muito disso, que nós temos que amar o que Deus ama, e o que Deus ama a vida e Deus ama as pessoas. Você pode dizer: Deus me ama, Deus ama pessoas, Deus ama a mim e a você. Queridos, e não dá para falar sobre identidade cristã sem mencionar o grande mandamento de Deus e a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa identidade cristã, ela passa pelo grande mandamento e pela grande comissão que Deus nos deu. Então, quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37. Mateus 22, 37, 38 e 39. Certa vez Jesus foi questionado, pelos fariseus sobre qual era o mandamento da lei. Diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Aqui Deus deixa claro que o maior mandamento da lei é amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas. E Jesus continua: e o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Nós vemos claramente aqui, querido, o amor de Deus explícito aqui pelas pessoas. Ele deixa claro, Senhor Jesus aqui deixa claro que a vontade de Deus é que nós possamos o amar com todo o nosso coração, que nós possamos amar Ele com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Isso é demais, querido, que aqui expressa de como Deus ama as pessoas, porque Ele continua falando: e ame ao próximo como a si mesmo. Nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a nossa missão. Quando amamos a Deus, nós também devemos amar aquilo que Deus mais ama. Deus ama pessoas, Deus ama vidas. Fica evidente nesse texto aqui, queridos, que a vida cristã não é uma vida para ser vivida sozinho. Deus ama pessoas, Deus ama ver a sua casa cheia. Lembra da semana passada? O pastor Nivaldo falou sobre a parábola do grande banquete, que Deus tinha alguns que tinham sido convidados, eles não vieram, e Deus falou: vai pelas vielas, pelas praças, pelas ruas. Eu quero ver a minha casa cheia. Chame pessoas, tragam pessoas para o banquete. Deus ama a comunidade. Deus ama as pessoas juntos, ao redor da mesa, junto com Ele, querido. Deus ama as pessoas. Presta atenção, você não foi criado para andar sozinho. Nós não fomos criados para andar sozinho.
Nós somos criados para andar juntos. Deus ama o relacionamento. Uma vez que Cristo veio em nosso socorro, querido, Ele nos salvou, Ele nos justificou, nos purificou e nos deu uma grande missão. Nós devemos ser salvos por Ele, acolhidos por Ele, curados, restaurados, mas também nós somos comissionados. Ele nos deu uma grande comissão. Olha só que tremendo, Ele nos revestiu de autoridade e nos comissionou para uma grande missão. Vão e façam discípulos. Abre comigo em Mateus capítulo 28, 18, a partir do verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e lhes disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Querido, aqui nós estamos aqui sendo comissionados para uma grande missão. Essas foram as últimas palavras do nosso Senhor Jesus, as últimas palavras do nosso Mestre, daquele que nos deu vida, e nos deu vida abundante, expressando aqui nesse texto a sua vontade. E a vontade dele, querido, era sempre ver a casa cheia. Por isso que ele diz assim: portanto vão, façam discípulos, amem as pessoas, sejam os meus pés na terra, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu lhes ordenei. Jesus nos chama para sermos discipuladores de pessoas. Jesus está nos comissionando, querido, para que nós possamos ir e discipular pessoas. Vão e façam discípulos. Há algo tremendo de Deus aqui, querido, para nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus. É interessante que esse texto é antes de Jesus partir. A Bíblia diz que Jesus aparece ali para os 12, um versículo anterior aqui, no versículo 17, ele diz assim: uns creram, quando Jesus apareceu, uns creram e outros duvidaram. Eu quero crer que você que está ouvindo essa mensagem, você está no grupo daqueles que creram em Deus e que receberam o chamado de Deus, daqueles que não duvidaram, mas daqueles que creram em Deus, creram no chamado de Deus. Um estudo da Bíblia do discipulado, estava preparando aqui a mensagem do Josadag e comentários, do Josadag e do David Cornfield. Estou bem no inglês, hein? Vai lá. Diz assim, ele diz que a grande comissão, ele nos coloca numa missão. A grande comissão nos coloca em missão. A grande comissão, o grande chamado do Senhor Jesus para nós nos coloca numa missão, ou seja, nós temos uma razão, queridos, nós temos um motivo, um propósito para estar aqui. Deus nos deu uma razão para estar aqui, que é experimentar e estender o reino de Deus. O reino de Deus, ele é dinâmico. Eu recebo o reino de Deus, eu experimento o reino de Deus e eu compartilho o reino de Deus. Essa missão que Deus nos deu é para compartilhar, para fazer discípulos. Ele nos coloca na missão dele. Ele fala: vão, façam como eu fiz, façam discípulos de todas as nações. Presta atenção, queridos. Cristianismo passa pela transformação, passa pela formação de discípulos de Jesus. O cristianismo passa pela formação de discípulos de Jesus. Se não for assim, não estamos vivendo um verdadeiro cristianismo. E nós corremos o risco de perder a essência da grande comissão, queridos. Nós não podemos perder a essência da grande comissão.
O cristianismo passa pela formação de discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Essa foi a última ordem expressa do nosso Senhor Jesus Cristo, de levar esperança para os perdidos, de levar amor para aqueles que estão necessitados. Ele diz: vão e façam seguidores, façam discípulos para a glória de Deus. João capítulo 17, versículo 12, nós encontramos na oração que Jesus está falando, Jesus está comentando aqui, temos que seguir o exemplo de Jesus. Ele diz assim: enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei, pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. Olha só que tremendo. Jesus está dizendo: enquanto eles estavam comigo, enquanto eu estava com eles, eu os protegi e guardei, pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Querido, Jesus, enquanto estava com os seus, Ele protegeu e guardou. E nós temos falado tanto que Jesus, Ele é o nosso exemplo, o nosso maior exemplo. Nós devemos proteger e guardar aqueles a quem Deus tem nos dado. Nós temos que proteger e guardar aqueles que nós amamos. Nós temos que compartilhar esse amor, assim como Jesus compartilhou, assim como Jesus protegeu, assim como Jesus os guardou. Nós temos e devemos que guardar e proteger as pessoas. Os céus estão abertos sobre nós, queridos. Nesse tempo de dificuldade, de dor, as pessoas estão sedentas por Jesus. As pessoas estão querendo ser amadas, estão querendo ser cuidadas. Os céus estão abertos sobre nós e pessoas estão querendo se entregar a Jesus. O próprio Jesus disse: a seara está madura. Roguem para o Senhor da seara, para que haja mais trabalhadores. Nesta manhã eu faço um apelo aos trabalhadores da seara: venham, façam parte da grande comissão. Pessoas estão querendo ser tocadas por Jesus. A seara é grande, querido. Pessoas estão precisando ser tocadas pelo Senhor. Há um clamor no coração de todos os homens. Há um vazio no coração das pessoas que só pode ser preenchido por Jesus. Talvez você que está me assistindo nunca ouviu falar desse Jesus, ou se ouviu falar está titubeando. Eu te faço um convite: entregue o teu coração àquele que te formou, entregue o teu coração ao Salvador Jesus Cristo, ao Mestre Jesus, que te purifica, que te sara, que te restaura, que oferece para você uma vida eterna, uma vida abundante. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Apenas se entregue a Ele. Confesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Igreja do Senhor, você que está aí vivendo a sua vida de qualquer maneira, confesse, reavive o seu chamado em Deus. Fala: Senhor, eu confesso novamente, eu reafirmo que o meu coração é teu, que a minha vida é tua, usa-me em tuas mãos. Eu apelo a você, querido, para que você possa entregar sua vida a Cristo e seja um discípulo dEle. Aleluia. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre. Pessoas, queridos, estão se rendendo a Jesus dia após dia. Dia após dia. Talvez aqui depois dessa oração, talvez você que vai assistir esse vídeo depois, você fez essa oração pela primeira vez: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Você pode colocar o nome: eu fiz essa oração pela primeira vez. Você se tornou um discípulo de Jesus. Você se tornou um filho amado, um discípulo do Senhor amado. Muitas pessoas estão se rendendo ao Senhor, querido, mas muitas pessoas também não estão firmando na fé, não estão firmando em Cristo Jesus, não estão sendo integradas à igreja, não estão sendo cuidadas, não estão sendo discipuladas, assim como Cristo nos instruiu. Pessoas estão se rendendo ao Senhor e da mesma maneira também estão indo embora, porque pessoas não estão sendo integradas na casa do Senhor, não estão sendo cuidadas,
não estão sendo pastoreadas, não tem um discipulador, não tem uma pessoa que esteja mostrando o caminho, assim como Jesus mostrou o caminho para os seus discípulos. Se você é um filho do Senhor Jesus, querido, se você entregou a sua vida a Jesus, você precisa estar cheia de Jesus. Eu gosto muito de uma frase do pastor Abe Huber, um pastor de uma igreja em Célula, uma igreja de muitos discípulos, ali em Santarém, em São Paulo também. Ele diz assim: pessoas cheias de Jesus atrai pessoas para Jesus. Seja um discípulo cheio de Jesus. Por onde você passar, querido, pessoas serão atraídas por você, atraídas pela presença de Jesus que está em você. Se você está cheio de Jesus, pessoas querem estar perto de você. Você já esteve perto de pessoas que é cheia de Jesus? Dá gosto, dá prazer. Você se sente bem de pessoas, perto de pessoas que está cheia de Jesus. Você fala: uau, como esse cara transmite paz, como essa pessoa transmite esperança. Ela está cheia de Jesus. E essa pessoa atrai outros para Jesus. Aleluia. Nós temos que ganhar o maior número de pessoas para Cristo, querido. Mas também temos que ter a responsabilidade de integrar essas pessoas e discipular essas pessoas. O chamado de Jesus na grande comissão não é apenas fazer discípulos. O texto continua: façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que eu lhes ordenei. O pastor falou na semana passada, talvez para muitos, você é a única Bíblia que as pessoas vão ler. E à medida que essas pessoas leem a sua vida, leem essa Bíblia que é você, ela vem para o reino de Deus e ela precisa ser cuidada, precisa ser ensinada. Como você ensina as pessoas, querido? Essa é sua responsabilidade, não é a responsabilidade dos pastores desta casa apenas. É uma responsabilidade sua. O chamado, ele é universal. O chamado é para todos. O cuidar e ensinar tudo aquilo que o Senhor ordenou, tudo aquilo que o Senhor ensinou, é para todos. Ensinando-os a guardar. Em algumas versões diz: ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Nós somos muito privilegiados, eu creio nisso, por sermos uma igreja em célula. A igreja em célula, querido, Deus nos deu um meio poderoso, nós entendemos nisso, entendemos e cremos nisso, que Deus nos deu uma ferramenta poderosa, que nos permite vivenciar melhor o projeto de Deus em nossas vidas. Através dos relacionamentos saudáveis, através dos relacionamentos pessoais, interpessoais, Deus nos permite vivenciar o projeto dele nas nossas vidas. Em uma sociedade que nós estamos individualista como a nossa, querido, promover a comunhão, promover a integração e o cuidado de pessoas é extremamente saudável. Nós temos que promover o cuidado de pessoas, a integração de pessoas, e isso é saudável, isso vai abençoar as pessoas, isso vai abençoar a tua vida, vai abençoar a vida de outras pessoas. Como? Através do relacionamento, através das células, através do cuidado, através do discipulado, através de relacionamento, que nós vamos crescer. Através do relacionamento nós vamos crescer, e pessoas vão crescer, vão ser integradas em nossas vidas, e vão ser cuidadas e discipuladas, e vão ser enviadas. Nós precisamos entender, querido, quão importante é construirmos relacionamentos saudáveis. Em nome de Jesus, presta atenção nisso. Você precisa entender, eu preciso viver o quão é importante experimentarmos e vivermos e crescermos em relacionamentos saudáveis, construirmos relacionamentos saudáveis, construirmos relacionamentos, e através desses relacionamentos, presta atenção, nós vamos obedecer ao chamado do nosso Senhor Jesus de fazer discípulos. Você só faz discípulos, querido, de pessoas que você está próximo.
Como eu posso fazer um discípulo, pastor? Como você pode fazer um discípulo? Qual é a primeira atribuição que eu tenho que ter para formar um discípulo? Primeiro, você precisa ser um discípulo de Jesus. Primeiro, você precisa ser um discípulo de Jesus, praticando o amor, praticando o cuidado, sendo dedicado, querido. Seja um discípulo de Jesus. Quando você entrega a sua vida para o Mestre Jesus, como cantamos aqui, nós falamos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso dono. Eu falei alguns domingos atrás, que o Senhor não é o nosso servo, Ele é o nosso dono. Logo, porém, eu tenho um mestre, eu tenho um Senhor a quem eu presto contas. Então eu sou um discípulo de Jesus. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu posso fazer discípulos para Jesus. Presta atenção, quando fizermos isso, quando formos discípulos de Jesus, e praticamos o amor e o cuidado, dificilmente as pessoas irão embora. Dificilmente as pessoas vão sair do caminho. Dificilmente as pessoas não vão obedecer ao chamado de Deus, querido. É nossa responsabilidade. Presta atenção, é nossa responsabilidade cuidarmos uns dos outros. Em nome de Jesus, entenda isso, é nossa responsabilidade discipular, é nossa responsabilidade ensinar, é nossa responsabilidade mostrar o caminho. Jesus disse: vão, façam discípulos e ensine-os. Ensine-os a cuidar, ensine-os aquilo que eu ensinei a vocês, ensine-os a obedecer tudo aquilo que eu disse, que eu lhes ensinei. Através de um discipulado relacional. Através desse discipulado, querido, relacional, dificilmente muitos irão embora. Nós precisamos entender que quando nós estamos dentro de um relacionamento saudável, nós podemos discipular as pessoas. Esse foi o modelo adotado por Jesus, querido. Jesus adotou esse modelo, não é como um professor dentro de uma sala de aula, apenas ensinando, transmitindo conhecimento. Não, na sala de aula você entra numa sala de aula, ou então você vai assistir uma videoaula, está sendo transmitido conhecimento, você aprende se você quiser. Se você prestar atenção, se você valorizar aquele momento, mas Jesus não ensinou assim, como um professor e aluno dando uma aula. Jesus ensinou os seus discípulos caminhando com eles, estando com eles, amando eles, fazendo junto com eles. Jesus andou com 12 homens, por 3 homens, numa atmosfera relacional. Jesus estava caminhando com eles, esse foi o modelo adotado por Jesus, queridos. Ali ele ensinava, no dia a dia ele ensinava, ele fazia junto, olha, faça como eu fiz, faça como eu estou fazendo. Jesus estava amando, os discípulos estavam vendo, Jesus estava compartilhando daquele amor, Jesus estava presente, Jesus comia com eles, Jesus fazia festa com eles, Jesus sentava na mesa com eles. Mas também certa vez na mesa, quando Jesus estava com eles, vocês lembram quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Estava ali num discipulado relacional, estava tendo relacionamento com eles. E Jesus disse assim: eu estou fazendo para que vocês também possam ir e fazer como eu fiz. Jesus não só estava ensinando, fazendo, mas também estava dando uma ordem: vão e façam como eu fiz, vão e façam como eu estou fazendo. Jesus, querido, lavou os pés dos discípulos, quanto mais nós devemos lavar os pés uns dos outros. O reino de Deus está cheio de mandamento recíproco, querido. Amem uns aos outros, cuidem uns dos outros, sirvam uns aos outros. Nós precisamos obedecer ao chamado do nosso Mestre Jesus, aquele que nos comissionou e nos colocou em uma grande missão. E isso é poderoso quando você entende, quando você faz isso numa esfera relacional. O nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus que ama os seus filhos.
A sua palavra nos orienta, querido, a cuidarmos uns dos outros. E eu vou além, o isolamento presente no mundo, queridos, está criando uma fome por comunidade. Essa pandemia instalada no mundo está criando uma fome por comunidade, por relacionamento. Pessoas estão entrando em depressão, pessoas estão tirando suas vidas por falta de conhecer esse Senhor que nós estamos pregando aqui, mas também, querido, por não ter relacionamentos saudáveis. São relacionamentos superficiais. Quando você tem relacionamento saudável, quando você pode compartilhar da sua vida com alguém, quando você pode abrir o teu coração para alguém, querido, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Nós somos o povo de Deus, nós precisamos estar juntos, nós precisamos andar juntos, nós precisamos desfrutar da palavra de Deus juntos, nós precisamos avançar juntos. E quando você cria esses relacionamentos saudáveis, você sabe da dificuldade do outro, você pode ensinar, você pode discipular, você olha nos olhos dele, você sabe da dor que ele está passando, você sabe se ele está passando dificuldade na casa dele ou não. Relacionamentos saudáveis. Relacionamentos superficiais não permite isso. Vou dar um exemplo de relacionamento superficial. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Está tudo bem. Mas lá em casa, querida, a pessoa está passando necessidade. Dentro da casa dele, ele não está bem com a esposa. Ele está tendo dificuldade para instruir os filhos. Ele está passando dificuldade financeira. Mas o seu relacionamento é superficial e você se esconde atrás de uma pergunta que você fez. Está tudo bem? E você ainda fala, mas eu fiz a pergunta. Eu estou aqui, se precisar de mim, eu estou aqui. Relacionamento superficial. Relacionamento saudável, querido, você está junto. Você tem liberdade de falar, irmão, como é que está na sua casa? Eu sei que você está sem trabalho, está precisando de uma cesta básica, está precisando de uma ajuda para pagar uma água, para pagar uma luz. Como é que você está com a sua esposa? Isso é relacionamento saudável. Isso não é invadir a vida da pessoa. Jesus, ele podia olhar nos olhos dos discípulos, querido. Ele compartilhou da vida, compartilhou da fragilidade deles, uns dos outros. Nós precisamos construir esses relacionamentos. Através desses relacionamentos nós vamos discipular uns aos outros. Nós vamos ensinar uns aos outros. Deixe Deus te usar. Deixe Deus moldar a sua vida. Deixe Deus te transformar você em um discípulo relacional, para a glória dEle. Não fique na superficialidade, querido. Deus quer usar a tua vida. Se coloque à disposição do Senhor. Não fuja da grande comissão. Pregue a palavra sim. Tem gente que fala assim, eu vou viver Deus. Ok, viva Deus. Pregue a palavra com a sua vida, mas a partir do momento que as pessoas se achegarem a você, cuide dessas pessoas. Instrua essas pessoas. Seja amigo dessas pessoas. Integre essas pessoas à comunidade, ao seu convívio. Eu gosto muito de um homem que a Bíblia diz lá em Atos, chama ele de Barnabé. Esse camarada chamado Barnabé, querido, como ele amava as pessoas, como ele integrava as pessoas à comunidade, como ele era um camarada que fazia questão de ter as pessoas perto dele, para poder integrar e para poder liberar essas pessoas. Paulo tinha conhecido ao Senhor Jesus, estava cheio de Deus, né? Aquele discípulo que, eu vou fazer todas as coisas, vou pregar Jesus, eu vou para cima. Paulo matava os cristãos e ele se converteu, e Paulo queria se achegar no meio dos discípulos, e os discípulos falavam, eu não quero esse camarada aqui porque ele matava os cristãos. E Barnabé foi lá e introduziu Paulo, juntamente com os discípulos. Trouxe Paulo
era Saulo, nessa hora ele se tornando Paulo, no meio dos discípulos, querido, e falou: aqui você vai encontrar uma grande família. E ali Paulo pôde desfrutar. O ministério de Paulo, ele alcançou proporções poderosas, querido, que chegou até nós. As maiores cartas do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, porque um homem chamado Barnabé, servo do Senhor, filho da consolação, acreditou nele. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Acredite nas pessoas, traga pessoas, cuidem de pessoas, querido. E olha que interessante, Paulo não esqueceu disso, que quando você vê Paulo teve muitos filhos na fé. Um deles é Timóteo. Paulo sempre instruiu Timóteo. Paulo pegou Timóteo, cuidou de Timóteo, discipulou Timóteo, depois ele enviou Timóteo. E nas cartas ele escrevia: olha, receba aí Timóteo, meu filho na fé. Porque ele cuidou, porque ele discipulou e ele enviou. Ele se preocupou, queridos. Nós devemos se preocupar com as pessoas. Eu te faço um convite. Se coloque à disposição do Senhor. Não fuja da grande comissão. Não fuja da grande comissão de Deus. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou muito empolgado, querido. Nós estamos num tempo de realinhamento. Essa série fala sobre identidade. Eu vou dizer algo para você. Esse é quem você é. Você é um discipulador do Senhor. Você é um filho amado que recebeu vida abundante. E você pode compartilhar isso, querido. Todos nós podemos discipular alguém. Todos podemos discipular alguém, sabe por quê? Porque o foco não é você, o foco é Jesus. O foco do discipulado é andar com Jesus. O foco é o próprio Jesus. O foco principal é Jesus. Se discipularmos as pessoas sem andar com Jesus, nós vamos fazer discípulos nossos e não dele. E isso é muito perigoso. O foco central é Jesus. Quando andamos com Jesus, nós fazemos discípulos de Jesus. Se nós discipularmos pessoas sem ter o foco que é Jesus, nós vamos fazer discípulos nossos e não de Jesus. Jesus falou: vão, façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu lhes ordenei. Nós não ordenamos nada a ninguém. Nós vamos transmitir as ordenanças do Senhor Jesus. O discipulado, querido, é um compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus. Pode me ajudar aqui, por favor? Estou terminando. O discipulado é um compromisso nosso com a pessoa de Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Se Ele é o centro, todos nós podemos discipular. Todos nós podemos entrar nessa esfera relacional, querido. Um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, um livro maravilhoso, um livro intitulado Discipulado, ele diz assim: cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece um cristianismo sem discipulado. E cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. É apenas uma ideia, um mito. Presta atenção, eu vou repetir. Cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece um cristianismo sem discipulado. Ou seja, um cristianismo sem Cristo no centro. Ele é um cristianismo que não tem discipulado, que não tem o cuidado, que não tem a grande comissão, que não tem o id, que não tem o ensinar, o obedecer. E esse cristianismo sem ter esse discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. Queridos, eu posso dizer, se você não cumpre com o seu discipulado, com o seu chamado, eu creio que nós não estamos cumprindo o propósito de Jesus, nós não estamos expressando Jesus, é apenas uma ideia, é uma fantasia, é um mito. Eu concordo com esse autor, ele diz: o discipulado está comprometido com Cristo, logo porém, Ele é o foco, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro do nosso discipulado.
Quem permanece, querido, na comunhão do Cristo encarnado e crucificado, no qual tomou forma, também será igual ao Cristo ressurreto e glorificado. Aleluia. Se você permanece na comunhão do Cristo que se encarnou e foi crucificado, você também terá a forma do Cristo ressurreto e glorificado. Nós precisamos andar com Cristo. Nós precisamos viver esse relacionamento através das nossas células, queridos. Nós precisamos aplicar, desfrutar do discipulado através das nossas células. Eu sei, está difícil, está online, mas mesmo online, está sendo tão bom, querido. Participei de 2 células essa semana, foi muito gostoso poder ali olhar os irmãos, fazer uma pergunta, o que Deus tem comunicado ao teu coração, e você vê as pessoas falando ali, o que Deus está falando, uns com muita dificuldade, com muita luta, mas podendo desfrutar, podendo enaltecer o nome do Senhor Jesus, podendo falar, olha, está difícil, mas o Senhor tem pegado nas minhas mãos, isso não tem preço. Você poder orar ali com o seu irmão, valorize esse tempo. A célula tem durado 1h20, tem sido muito maravilhoso. Eu estou até visitando célula virtual da minha área. Pude estar ali, compartilhando, vendo os testemunhos, pude dar uma palavra ali. Você pode ser usado de forma até virtual, queridos. Como você pode ser usado? Na minha célula falaram, eu mandei um recado para uma pessoa, dizendo que Jesus a amava, e essa pessoa depois me respondeu falando assim, olha, que bom que você mandou esse recado, eu estava precisando de uma palavra do Senhor. Você está sendo igreja virtualmente, porque não é você que faz, não tem a ver com você, não tem a ver com a sua vida, tem a ver com a vida de Cristo, tem a ver com aquilo que Cristo é e representa em você. Por isso que o discipulado tem a ver com Jesus. Você cheio de Jesus, você transmite a vida de Jesus. Valorize a sua célula. Talvez você que está me ouvindo, eu faça um apelo como pastor dessa casa também, não está valorizando entrar ali no link que estão te mandando. Querido, entre ali, ouça a palavra, compartilhe, seja igreja nesse tempo difícil. Não fique sozinho, não fique isolado. Você é um discípulo do Senhor, você é um filho do Senhor. Nós precisamos estar juntos, precisamos estar reunidos. Eu quero dizer algumas afirmações sobre quem nós somos e o que nós temos que fazer. Nós temos que ser semelhantes a Jesus Cristo. Nós podemos andar como Ele andou. Nós podemos fazer o que Ele fez. Nós podemos amar como Ele amou, queridos. Nós podemos perdoar como Ele perdoou. Nós podemos estender as mãos como Ele estendeu. Nós podemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E nós podemos discipular como Ele discipulou. É simples, é o evangelho simples. Não deixe a grande comissão, essa missão que Deus te deu, morrer nesta geração. O evangelho precisa avançar, querido, é nossa responsabilidade. Nós estamos aqui hoje porque pessoas pagaram o preço e fizeram a lição de casa na história. Você é filho amado e tem responsabilidades no reino de Deus. Você pode fazer o que Ele fez, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, ter o mesmo sentimento que Ele teve. Você pode viver de acordo com o exemplo que Ele deu, porque você é filho. Você pode fazer isso, queridos. Sabe o que me dá esperança, que me dá fé, que me dá confiança que eu posso ir além da onde eu estou indo, apenas do que eu estou indo? É a sua palavra, é a palavra,
É a palavra de Deus que me fortalece. É a palavra de Deus que diz quem eu sou. E a Bíblia diz, querido, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que eu tenho uma vida abundante. A Bíblia diz que eu carrego a presença do Senhor em mim e eu posso compartilhar. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que Deus diz quem eu sou, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Olha só que tremendo. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar, ensinando-as a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. E na sequência vem uma promessa maravilhosa. Essa é a minha fé, essa é a minha esperança. Olha a promessa: e eu, Jesus diz, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele promete estar comigo e contigo. Ele promete estar presente com os comissionados. Essa é a nossa esperança. Isso é algo especial, isso é algo poderoso. Você experimenta uma presença, uma graça que lhe dá discernimento e sabedoria do alto para a grande comissão. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com a igreja. E a maior prova disso, querida, é que Ele não está num templo. Aleluia. A maior prova disso, querido, que Deus não habita num templo, é que nós estamos aqui. Vou pedir para o Fábio virar aqui, não tem ninguém aqui na igreja. Olha as cadeiras, você pode virar, Fábio, um pouquinho? Nós estamos aqui em 7, 8 pessoas, querido. Isso aqui só é igreja. Isso que você está vendo aí é um salão, é um templo. Jesus não habita em templo feito por mãos humanas. Olha aqui para mim, presta atenção. Isso aqui é só um templo, é um salão. Deus habita em você, a igreja é você. Nós somos igreja quando nós estamos juntos. A sua casa é uma igreja. Quando você está ali reunido na célula, você é a igreja do Senhor. Você se torna a igreja. E ali você pode obedecer o chamado, o ide do Senhor. Ali você pode obedecer a grande comissão através do discipulado relacional com construa relacionamentos saudáveis. Ali você vai fazer a obra de Deus. Nós vamos declarar essa palavra em nome de Jesus. Acabando bateria, não acabando. A obra é dele. Você pode dizer comigo: a obra é dele. A obra é dele. A obra é dele, a obra é dele. Nós só precisamos obedecer em amor. A obra é do Senhor, querido. E eu encerro com esse texto. Vou repetir esse texto de Mateus capítulo 28. Eu vou repetir essa ordenança do Senhor de Mateus capítulo 28. Eu quero te convidar aí a abrir sua Bíblia ou acompanhar conosco aí na sua tela. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: fecha os teus olhos por um instante, querido. Deus nos deu algo poderoso, que é a nossa mente, a nossa imaginação.
Eu não vou apenas dizer para você imaginar Jesus do teu lado, porque eu creio que Ele já está aí do seu lado. Mas faça esse exercício. Aqui a Bíblia diz que Jesus aproximou-se deles e disse: veja Jesus se aproximando de você nessa hora. Filho, filha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Presta atenção. Existe um bônus aqui para você, meu filho. Eu estarei sempre com você. Eu estarei sempre com você. Eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos. Que Deus te abençoe. Que você possa desfrutar dessa verdade, querido. Não deixe a grande comissão morrer. O chamado de Deus para a igreja, não deixe ele morrer. Você foi comissionado nessa missão do Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Amado Jesus, nós estamos aqui. Essa é a tua palavra. O Senhor tem sido um Deus tão bom, tem cuidado de nós, Senhor, e nós dizemos sim à grande comissão. Nós dizemos sim ao seu chamado. Nós dizemos sim ao discipulado. Nós queremos discipular, nós queremos cuidar uns dos outros. Nós queremos instruir uns aos outros. Nós somos chamados, Senhor, nós fomos comissionados por Ti, e nós dizemos sim ao seu chamado. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor me abençoe, que o Senhor coloque em nós, Senhor, esse entendimento, que esta é a nossa identidade, esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para o louvor da glória de Deus, sim. Nós fomos chamados para obedecer ao grande mandamento, sim, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, mas também nós somos postos numa grande missão, numa grande comissão, que é de trazer mais filhos para esta grande festa, para esta grande casa. A casa do Senhor sempre cabe mais um, e nós dizemos sim ao chamado do Senhor, crendo que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Posso pedir uma canção, aquela que você cantou do Baruch? Que Ele é bom. Nós vamos encerrar que essa canção, que Ele continua sendo bom, sempre bom. O nosso Deus é sempre bom. Não importa a sua luta, a sua dor, a sua dificuldade, Ele continua sendo bom. Ele cuida de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz, te dê graça, te dê favor, em nome de Jesus.